Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora a que me estejam a ver. Bem-vindos a esta que é a vossa 16ª lição, aqui nesta oficina, a oficina 7, concretamente a oficina da firma. A firma tem a ver essencialmente com as relações de comunicação a nível da relação eu-outro. Isto poderá ter um contexto empresarial, um contexto familiar, relação amorosa, ou poderá ter também um contexto relacional, de amizade, quer dizer, qualquer tipo de relação bilateral, em que haja uma relação e em que se estabeleça comunicação. Todas estas áreas que têm ou que estão dentro deste contexto beneficiam das técnicas, do conjunto de técnicas de programação neurolinguística definidas aqui nesta oficina, que é a oficina da firma. A oficina da firma hoje trago aqui as negociações do ego, trago aqui um tema que tem a ver, também já foi trabalhado outras oficinas, nomeadamente a oficina do palco, da afirmação pessoal, a questão do ego e da essência, mas que também influencia a comunicação. Quer dizer, influencia a comunicação, influencia o trabalho, o serviço, não é? Como também já vimos na oficina da clínica de Virgem, e vai influenciar também naturalmente aquilo que são as próprias relações mais profundas a nível emocional, que vamos estudar mais à frente quando estivermos no terapeuta, que é a energia, portanto, da comunicação, mas de uma comunicação baseada já na emocionalidade e nas relações, que têm que ver já do foro sexual, emocional e, portanto, que têm a ver com a ligação de um ponto de vista mais aprofundado, que não tenha a ver apenas com a comunicação que se estabelece numa empresa, no início de um relacionamento, enfim, a nível mais externo, e que tem a ver basicamente com a forma como estamos, como comunicamos e não tanto como sentimos, como externalizamos a nossa emoção. E fundamentalmente, aqui quando pensamos nestas negociações do ego, e porque é esse o tema também, e estamos aqui a falar no fundo de que muitos dos conflitos são originados no ego, e o ego tem a ver com a parte da psicologia, já falámos aqui da perspectiva da psicologia, quando enunciámos o pragmatismo, juntamente com portanto, o cariz, a perspectiva pragmática, a perspectiva filosófica e a perspectiva psicológica, e quando tratámos e abordámos o tema da psicologia, falámos nomeadamente de Freud e de Nietzsche, temos aqui muito a questão das emoções e do ego e da própria psique e inclusivamente das patologias ligadas à psique, nomeadamente o narcisismo. Quer dizer, todas estas questões são questões que obviamente têm muito mais tema, diria eu, ou estão muito mais ligadas à oficina do terapeuta, mas que também aparecem na comunicação, porque a comunicação precede, digamos assim, aquilo que é a relação mais profunda e emocional, onde há uma exposição daquela dimensão, digamos assim, que vai além da privacidade. Nós temos o espaço público, o espaço privado ou privacidade, e depois temos o tal espaço secreto, íntimo. E esse espaço secreto e íntimo, que é um reduto a partir do qual a pessoa tem uma confiança absoluta e entrega tudo nesse espaço, a quem entra nesse círculo, aí temos claramente uma comunicação telepática ou intuitiva, que é muito mais aprofundada, dada a ligação emocional que é estabelecida. É evidente que o ego não está aí, nem pode estar aí. Nós temos que perceber que aí temos uma ligação de essências. E para se chegar à essência, e para se passar do tal espelho, da tal barreira inicial, temos que perceber que o ego é uma identidade imaginária, usada como máscara social, uma espécie de escudo, o tal espelho inicial, no qual nós refletimos o outro, mas à medida que ele se vai esbroando ou vai desaparecendo, vão surgindo as personalidades frente a frente. Aliás, este é o tema que trago hoje e que já tem a ver com o momento em que nós aparecemos despidos, digamos assim, e então terão que haver negociações, obviamente, porque há ainda a imagem social, o tal ego, mas depois há a essência. E aqui é muito importante perceber que surgem conflitos no relacionamento e que têm por base precisamente esta construção do ego que existe para estarmos socialmente, mas que é um pouco diferente. Um pouco diferente daquilo que é a nossa essência e daquilo que é a base de uma verdadeira relação. E a comunicação tem que ser trabalhada a esse nível. Então, o ego faz-nos querer estar certos e vencer discussões,
Isto cria, obviamente, aqui fracassos pessoais, ou a visão dos fracassos pessoais, e evidentemente que esta visão está muito ligada, digamos, a uma ideia de diminuição da sua própria autoimagem. Nós já falámos aqui da autoconfiança, que é essencial estar alicerçada numa boa autoestima, e a forma como lidamos ou vemos aquilo que são os insucessos como fracassos pessoais, evidentemente que está ligado ainda a uma personalidade muito egoica, e aquilo que pretendemos é a morte do ego, não é? Portanto, de alguma forma, afastar esta ideia de fracassos pessoais para perceber que são lições pelas quais temos que passar, que temos que aprender determinadas lições que nos fazem crescer e a partir daí evoluir. Evoluir implica depois enfrentar a vida de uma forma diferente. Portanto, os conflitos são inevitáveis, e, portanto, o ego não precisa de controlá-los. Portanto, relacionamentos saudáveis requerem controle do ego, e o ego, quanto mais depressa se partir, quanto mais depressa for desafiado e quanto mais depressa desaparecer e se tornar, digamos, uma barreira inexistente a partir do momento em que é esvaziado, mais cedo se começa um crescimento e um trabalho na perspectiva daquilo que é o verdadeiro caminho que temos que fazer. Portanto, compreender o ego nos conflitos é essencialmente entender que ele nos molda e nos tolda a visão, e que, efetivamente, nos relacionamentos saudáveis não temos que ter não temos que ter o ego solto, temos que ter um controle do ego, porque o ego nunca desaparece, mas temos que saber identificá-lo e temos que saber controlá-lo. E, portanto, é muito importante as 3 ideias que eu tenho aqui, aliás, as 4, que o ego faz-nos querer sempre vencer discussões e, portanto, impola, digamos, a noção de vitória quando isso é irrelevante. O que interessa é o crescimento. Devemos ser capazes de o controlar ou até mesmo de o matar, não é? Em termos de ultrapassar, e com isso também deixarmos de olhar para a realidade dos fracassos pessoais ou dos conflitos inevitáveis e a necessidade de controle constante, porque tudo isso denota insegurança, denota aqui limitação a esse nível. Portanto, aqui o exercício é basicamente reconhecer o ego e quando ele interfere nos conflitos, refletir sobre um conflito recente, identificar se o ego teve ou não teve presente, avaliar e buscar de alguma forma um meio de ultrapassar essa situação, e perceber quando é que há essa necessidade e essa busca de estar certo e de ter validação. São 2 coisas diferentes, uma coisa é estar certo, essa pode ser uma convicção mais interna, e a validação vem de fora, esta é muito mais comum para alimentar o ego, e perceber que isto não é relevante. É relevante sim identificar quando é que estamos dominados pelo ego e quando é que isso domina de alguma forma o nosso raio de ação. E sabemos trabalhar a nossa vida e os nossos objetivos de forma a estarmos isolados do ego e isso não influenciar minimamente o nosso discernimento e a nossa vontade. Existem contextos, familiar, profissional, amoroso. No contexto familiar, o ego pode muitas vezes interferir nas decisões. No profissional temos muitas vezes o problema do reconhecimento e validação que poderá gerar conflitos. No capítulo amoroso existe muitas vezes as discussões e a busca por ter razão, o que prejudica a relação, porque há também uma luta de poder dentro da relação amorosa, e isso portanto é também um aspecto muito comum, e isto também tem que ver normalmente com inseguranças. Normalmente quanto mais discussões e quanto mais necessidade há de prevalecer um ego e de alguém ficar com a razão, mais frágil são as personalidades que estão ali envolvidas. Têm um pouco de desenvolvimento daquilo que é a sua essência e ainda uma perfusão muito grande daquilo que é o seu ego. Profissionalmente a mesma coisa, não é? A necessidade de reconhecimentos e validações normalmente acontece em quem não está muito seguro do produto que quer vender. E, portanto, é evidente que a nível familiar os egos também podem interferir nas decisões, prejudicando-as. Portanto, aqui aquilo que eu ia pedir era que para cada uma destas situações, familiar, profissional e amorosa, identifique um episódio e a partir daí, em cada contexto, pense e reflita sobre o modo de ultrapassar. Estratégias para controlar o ego. Escuta ativa, valoriza o que sente e o que o outro sente. Estabeleça aqui um período de autorreflexão, portanto, primeiro escuta ativa, perceba o contexto, valoriza o que o outro sente, autorreflexão, o que é que o ego, o seu ego e o ego do outro, ou o que é que o ego quis proteger, o que é que o seu ego, neste caso concreto, pensar também na sua posição, porque se está a sentir o seu ego, obviamente terá que questionar o seu próprio ego e o que é que ele quis proteger, ou seja, ver para lá daquilo, ou seja, ver a intenção para lá daquilo que é o ego, ou do que é o sentimento, digamos, ferido. Depois o desapego, portanto nem sempre é preciso ter razão, e a razão não é de todo relevante.
valor interno, que não dependa de validação externa e ultrapassar, portanto, as validações externas. Depois, estabelecer aqui uma prática semanal. Durante uma semana, observe discussões e ative a consciência do ego. Pergunte se é importante ou não é e o que é que o ego lhe está a dizer e até que ponto é que está a ser, de alguma forma, permeável e manipulado pelo ego. Depois, use a escuta ativa e aceite o ponto de vista do outro. Ou seja, coloque-se no papel do outro, aqui cadeira vazia, ou mesmo uma situação de empatia, de exercício de desenvolvimento de empatia, para depois registar essas experiências em diário reflexivo e tirar daí, digamos assim, conclusões. Fazendo esta prática semanal, de alguma forma, trabalhar aqui o controle do ego e a percepção da existência do mesmo nas suas relações e nas situações que vão acontecendo. Portanto, é esta prática semanal que é aqui proposta. Basicamente, depois uma discussão em grupo ou em parceiro, parceira, quais as situações que ativam o ego, que vocês identifiquem que estão a ativar o ego, como é que podem cooperar para reduzir os conflitos que estejam baseados no ego, e compartilharem experiências entre vocês em que entendam que tenham passado por situações em que o ego dominou e que de alguma forma vos limitou de alguma maneira, e compartilhem estratégias e exemplos para fortalecer não só a empatia e desenvolver também, digamos, um conjunto de instrumentos e de estratégias para vencer o ego e para ultrapassar situações em que se sintam inibidos ou dominados por este tipo de sensação, ou seja, em que basicamente o vosso orgulho, a vossa necessidade de validação ou de ter razão ultrapasse, digamos assim, aquilo que é aceitável e prejudique de alguma forma as vossas relações e a vossa relação em concreto, e estabeleçam estratégias para, de alguma forma, ultrapassar esses momentos e não se deixarem dominar por essa situação, ok? Em conclusão, e aqui já é o último slide, a conclusão pessoal e compromisso, fazer aqui uma reflexão como é que o ego afeta os relacionamentos, haver aqui um comprometimento com um plano de ação de 90 dias, ok? Em que vocês durante 15 dias de prática consciente, através do tal diário e da reflexão das situações em que estão dominados pelo ego nas três dimensões, portanto no plano profissional, no plano amoroso e no plano pessoal, e a partir daí conseguir de alguma forma identificar essas situações, arranjar estratégias em conjunto e em discussão com o vosso parceiro para ultrapassar essas mesmas limitações, fazer isso em períodos de 15 dias, depois intervala 15 dias de descanso. Isto aqui os 15 dias, e quando eu falo aqui dos 90 dias, estamos a falar de 15 dias de atividade, depois 15 dias de intervalo, 15 dias novamente de atividade, que dá na prática os tais 90 dias, mas em bom rigor estamos a falar de 45 dias. 15 com 15 dá um mês, 15 com outros 15 outro mês e depois o terceiro mês. 90 dias são 3 meses, portanto será sempre uma prática há 3 meses, mas em bom rigor o trabalho é feito nos primeiros 15 dias, depois descansa, ou para, ou intervala com outra atividade. Portanto, transforma a reflexão e os hábitos, ou seja, transforma a reflexão sobre as questões do ego num hábito de vida durante pelo menos estes 3 meses, ok? Basicamente é isto que eu tinha para vocês, espero que pratiquem, espero que tenham gostado da lição de hoje, do módulo de hoje, e voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me cordialmente.